Então, agora nós vamos olhar um pouco sobre palavras chamadas conjunctions, ou seja, palavras que vão conectar frases com frases ou sentenças com sentenças. Essas palavras vão te ajudar a aumentar e comunicar mais de uma maneira muito mais interessante. Então, essas palavras são bem simples e já usamos de propósito, né, em várias sentenças, mas agora vamos olhar com mais detalhes. Então, essas palavras são and, but, or e so. Então, aqui vamos colocar and, but, or e so. Então, vamos agora olhar as traduções. And significa e, but significa mas, or significa ou e so significa tipo então. Entre esses quatro, esse aqui talvez seria o mais difícil de traduzir para o português. Não porque ele é difícil, mas é porque no português tem várias palavras que no inglês só temos uma. Ou seja, é muito fácil quando você fala do português para o inglês, é muito simples. Mas do inglês para o português, às vezes fica um pouco mais complicado. Exatamente onde eu estou encaixando essas coisas. Mas, sentenças, né? Bem simples. Vamos fazer algo um pouco diferente de dinheiro, né? The bank is closed. Essa sentença significa que o banco está fechado. E aí, outra sentença que podemos usar é the bank is dark. Aí significa o banco está escuro. Então, quando falamos, não falamos dessa maneira, né? Nem no português, nem no inglês. Não falamos o banco está fechado. O banco está escuro. O banco está ali. Tipo, ninguém fala assim. Mas não falamos dessa maneira no inglês, nem no português. Então, nós iríamos juntar essas duas sentenças, né, usando uma palavra assim, de and. Aí poderíamos falar uma terceira sentença, bem mais interessante. The bank is dark and closed. Ou the bank is closed and dark. Tanto faz. Juntando essas palavras. Mas vê onde é, né? O que eu estou tentando mostrar aqui é onde você coloca o and. No inglês, and vai entre coisas, tipicamente. Ele vai aqui, nessa última parte de objeto, ou aqui, nessa parte de sujeito. Ele não vai aqui no meio dessas palavras com verbos. Talvez isso seja óbvio, mas às vezes ele fica bastante confuso. Onde eu vou colocar isso, né? Ele vai aqui nessa terceira parte da sentença ou no início da sentença, nunca no meio. Por exemplo, mais um par de sentenças aqui. My father's computer is broken. My sister's computer is broken. Aí podemos juntar essas duas coisas. My sister's and father's computers are broken. E aí, algo mudou aqui. Eu fiz isso de propósito. Então, nessa sentença que fizemos de bank, né, só tem uma coisa, o banco. Aí a conjugação é para essa terceira pessoa singular, né, porque é singular, é uma coisa só. Aí, is. Aqui também é is, um computador. Aqui também é is, porque é um computador. Aqui usamos and. Temos sisters e do pai. Aí são dois computadores. Aí não é mais singular, é plural agora. Então você tem que trocar. E se torna are, que é o plural. My sister's and father's computers are broken. Entendeu? Essa sentença é muito mais interessante, muito mais fácil de entender, sinceramente, do que my father's computer is broken, my sister's computer is broken. E aí, assim por diante, né? My brother's computer is broken, my mother's computer is broken. Ah, tá, por que você está falando isso? Então, essa é and. Próximo, nós temos but. But significa mas. Então, por exemplo, essas sentenças muitas vezes são um pouco maiores, porque vamos falar alguma coisa, mas, e aí falar alguma outra coisa. Blá, 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 but, então, alguma coisa, but, blá, 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 alguma coisa.
Ou seja, sentenças usando o but vão ser maiores, porque você tem que falar uma coisa antes, tipicamente uma sentença completa, e aí a palavra but, que vai juntar, e aí outra sentença completa. Então, por exemplo, the doctor cannot come today. Primeira sentença. Próxima sentença seria the doctor can come tomorrow. Então, juntando isso com but, nós temos the doctor cannot come today, comma, vírgula, né? Esse é um ponto importante. E aí juntamos but e colocamos outra sentença. The doctor can come tomorrow. Mas aí tem outro variável aqui, né? Tipicamente não falamos assim. O médico não pode vir hoje, mas o médico pode vir amanhã. Tipicamente, em vez de repetir the doctor, nós vamos falar ele. The doctor cannot come today, but he can come tomorrow. Ou she, se for uma mulher. Esse é um ponto interessante do inglês, né? Doctor serve tanto para homem quanto mulher. Então você não sabe, a não ser que você conheceu o médico mesmo. Então, the doctor cannot come today, but he can come tomorrow. Então, trocamos essa frase assim, né? The doctor vira he. Mesmo jeito do português, né? Só queria mostrar que acontece também assim no inglês. Próxima sentença. Or. Então vamos olhar duas sentenças. The CPU is new. Eu vou explicar o que é CPU daqui a pouco. The Central Processing Unit controls the computer. Então, vamos ver um exemplo, né? Uma opção aqui poderia ser the CPU, vírgula, or Central Processing Unit controls the computer. Entendeu? Isso é só uma maneira de poder juntar a coisa, de juntar as sentenças assim. Porque CPU significa Central Processing Unit, ou seja, tipo o cérebro, né, do computador. Uma maneira, literalmente, o CPU, ou seja, ou o Central Processing Unit controla o computador. Essa é uma maneira de poder juntar com or. E aí, por último, nós temos so, que eu uso bastante. Isso, talvez uma fraqueza minha, né, no inglês, mas eu uso bastante essa palavra porque me ajuda a explicar. E, especificamente, o so muitas vezes é usado tanto para introduzir algum tipo de explicação, alguma informação nova ou algo assim. Ele está falando. Aí você fala, então, nós vamos passar para essa outra parte. Então, blá, blá, blá. Então, o carro está quebrado, ou algo assim, entendeu? Fala, então, nós usamos so dessa maneira. Então, por exemplo, nós podemos falar assim, né? Vamos usar o nome de Anna needed a job. E aí trocamos Anna moved to New York. E aí juntamos essas duas coisas. Aí, o ponto importante, igual no português, so indica algum tipo de relação, ou seja, existe uma causa e aí um efeito. Então, a coisa que vem primeiro causou a coisa que vem depois. Então, por exemplo, nós podemos falar Anna needed a job, so she moved to New York. Aí fizemos a mesma coisa, né? Não repetimos Anna, só colocamos she. Isso significa que esse so, né, significa por causa de precisar, por causa da falta de emprego ou necessidade de ter um emprego, ela se mudou para Nova York. Mas nós podemos inverter e fazer assim. Anna moved to New York, so she needed a job. Gramaticamente, as duas coisas estão certas. O que importa é a realidade.
E não sabemos, né? Porque eu não conheço Ana, né? Só inventei a sentença. Então, nessa sentença, Ana estava precisando de um emprego. Ela morava em algum lugar e não tinha, e, portanto, ela foi para Nova York. Então, essa sentença significa isso. Essa sentença significa que ela foi para Nova York por alguma razão, não sabemos por quê, e por estar lá, em vez de onde ela estava, agora ela precisa de um novo emprego. Entendeu? Gramaticamente, as duas sentenças estão perfeitamente aceitáveis. Mas o so age como liga, né, de indicar que uma coisa, primeira coisa, causou a segunda coisa.